Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Nós somos o IEST, Instituto de Educação e Saúde de Taquara, e estamos iniciando agora o 10º Congresso. O tema geral é a liberdade religiosa na balança. Ouviremos, como tema de abertura desse congresso, inicialmente Anderson Velten, que discorrerá sobre o tema Tirania versus Liberdade, dois valores e sistemas em conflito. E com Diego Silva, os perigos da união da Igreja e do Estado. Você é nosso convidado especial. Porém, antes de iniciar, vamos orar. Nosso querido e maravilhoso Pai que estás nos céus, te somos gratos por esta oportunidade de estarmos reunidos em torno de Sua palavra. Abençoa-nos profusamente e que Seu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para compreendermos esses temas tão relevantes para os tempos em que vivemos. Abençoe a cada ouvinte. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Quando o pastor Diego me convidou para poder fazer a palestra de abertura aqui do Congresso, eu fiquei ainda mais feliz porque o Congresso versava justamente sobre o tema da liberdade religiosa. E esse tema me empolga. Eu gosto muito desse tema. Ele foi, na verdade, o tema que eu abordei no meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal, no curso de Direito. Então, é um tema de que eu gosto bastante, ele me empolga, ele é um tema vibrante para mim especialmente, ele é um tema muito interessante. O tema da liberdade, especificamente da liberdade religiosa. O que eu quero fazer com os irmãos, o convite que eu quero fazer aos irmãos é para que nós construamos a ideia do início. Durante esta semana, vocês vão ouvir palestras maravilhosas envolvendo o tema da liberdade religiosa. Vocês vão aprender ou reafirmar várias ideias e vários princípios que de uma maneira ou de outra estão relacionados com a liberdade religiosa e com a crise final pela qual o povo de Deus vai passar neste mundo antes da volta de Jesus e que tem a ver com a liberdade religiosa. Mas neste primeiro momento, neste início de congresso, o que eu gostaria de fazer, e o meu convite aos irmãos, é para que nós construamos a ideia da liberdade, o valor e o sistema da liberdade, porque eu percebo que o ser humano, de uma maneira geral, os seres humanos, as pessoas, elas tendem não à liberdade verdadeira, elas tendem à tirania. E mesmo os religiosos, e muitas vezes, principalmente os religiosos, tendem não à liberdade, não à verdadeira liberdade, tendem à tirania. E muitas vezes, mesmo entre nós, adventistas do sétimo dia, o povo que foi chamado por Deus para proclamar ao mundo 3 últimas mensagens ao mundo antes do regresso do Senhor Jesus, mesmo em nossa igreja, muitos tendem não à liberdade, não à verdadeira liberdade, mas sim à tirania. E mesmo entre aqueles que professam a verdade presente, existe uma tendência à tirania.
Então nós precisamos compreender a importância da liberdade, a importância do valor liberdade, a importância do sistema da liberdade e precisamos entender como é que funciona o sistema da verdadeira liberdade. Então nós vamos estudar nesta tarde sobre tirania versus liberdade, dois valores e sistemas em conflito. Primeiramente, vamos definir o que é liberdade. Precisamos definir o que é liberdade. Do ponto de vista semântico, a definição de liberdade é a que está posta aqui diante de vocês. Liberdade é a faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação. Essa é a definição de liberdade do ponto de vista semântico, ou seja, aqui nós temos uma definição da palavra em si. O que é liberdade? É a faculdade que nós temos de decidir ou de agir segundo o que nós mesmos determinamos. Isso é liberdade. A característica da liberdade natural, aquela liberdade com a qual eu nasci e com a qual você nasceu, aquela liberdade que é proporcionada pela natureza das coisas. A característica dessa liberdade é que ela é ilimitada. A liberdade natural, ela é ilimitada. Bem, ocorre, porém, que se nós permitirmos o exercício ilimitado da liberdade, e ela naturalmente é ilimitada, mas se nós permitirmos o exercício ilimitado da liberdade por todos, se você exercer ilimitadamente a sua liberdade, e se eu exercer ilimitadamente a liberdade, e se todos nós exercermos ilimitadamente a nossa liberdade, as nossas liberdades, o resultado que nós vamos alcançar é a própria destruição da liberdade. E por que isso ocorre? Porque é que a liberdade ilimitada acaba por destruir a própria liberdade. Pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, por causa da desproporcionalidade das forças. Em segundo lugar, por causa dos interesses conflitantes. Como assim? Eu tenho um interesse que muitas vezes não é o mesmo interesse do meu vizinho, não é o mesmo interesse do meu próximo. E os nossos interesses, muitas vezes, não são apenas diferentes, eles são conflitantes. Mas as pessoas não são iguais. Há desproporcionalidade de forças. Alguns são mais fortes, outros não tanto. Alguns são fortes, outros são fracos. Bem, justamente porque existe uma desproporcionalidade de forças, porque as pessoas não têm a mesma força, porém seus interesses são conflitantes, porém não, ao mesmo tempo seus interesses são conflitantes, se a liberdade for ilimitada, o que é que vai acabar acontecendo? O que vai acabar acontecendo é que os fortes vão oprimir os fracos. Quem tem mais força, quem tem mais capacidade, por algum motivo, de fazer valer a sua vontade, vai exercer ilimitadamente a sua liberdade. Porém, o fraco, aquele que tem menos força, o fraco terá a sua liberdade
destruída, suprimida. Ele vai perder a sua liberdade. Então, se a liberdade de todos for ilimitada, alguns vão ter liberdade, outros vão perder a liberdade. E aí surgirá o elemento da opressão. Mais ainda que isso, o forte não vai viver com tranquilidade. E por que o forte não vai viver com tranquilidade? Porque, embora ele seja forte e ele possa fazer valer a sua vontade e oprimir o fraco e fazer da sua liberdade ilimitada, porque naturalmente ela é ilimitada, no entanto, existe sempre a possibilidade de que apareça alguém mais forte do que ele. Então ele vai ficar sempre sob o terror, a ruim expectativa de que apareça alguém mais forte do que ele. E ele então será oprimido e perderá a sua liberdade. Justamente para impedir que os fortes oprimam os fracos, é que existem as regras. As regras não têm como objetivo oprimir as pessoas. As regras não têm como objetivo destruir a liberdade sem motivo, sem razão. Não, as regras existem justamente para que os fortes não tenham liberdade ilimitada, total, e os fracos não fiquem sem a sua liberdade. É para isso que existe a lei. É justamente para isso que existe a lei, que é o conjunto de regras. Então a lei limita as liberdades individuais justamente a fim de protegê-las. A lei serve para isso, porque naturalmente todos temos liberdade ilimitada. Mas o que a lei faz? A lei pega um pedaço da minha liberdade, pega um pedaço da liberdade do outro, e do outro, e do outro, e tira um pouquinho da liberdade de todos para que todos igualmente possam usufruir desse valor maior que é a liberdade. Deus ama a liberdade. Os anjos do céu amam a liberdade. O reino de Deus é um reino de liberdade. A criação de Deus ama a liberdade. Por quê? Porque a liberdade nos faz felizes. Se você tem a faculdade, a possibilidade de fazer aquilo que você quer, você se sente feliz. Mas a sua liberdade não pode ser ilimitada, para que o outro não perca também a liberdade dele. Existe, portanto, a lei. A lei, ela limita as liberdades justamente a fim de protegê-la. Vejam bem que a Bíblia retrata essa ideia. Lá no Salmo de número 119, verso 45, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito: e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Vejam bem que o salmista associa a liberdade com a observância dos preceitos divinos, porque são os preceitos divinos, são as regras, é a lei que protege a nossa liberdade. A lei existe para que você não seja oprimido por aquele que é mais forte que você. É para isso que existe a liberdade. É para a lei, é para proteger a sua liberdade. E é por isso também que a Bíblia chama a lei de lei da liberdade. Não somente por isso. Há outros motivos também para essa expressão. Mas um motivo relevante é justamente o que acabamos de dizer. Na carta de Tiago, capítulo 1, verso 25, está escrito: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar. A lei de Deus é chamada de lei da liberdade, porque ela protege a liberdade, ela proporciona a liberdade, ela limita um pouco as liberdades, mas ela limita não com a intenção de destruir arbitrariamente a liberdade, mas justamente com o objetivo de proteger a nossa liberdade. Também no capítulo 2, verso 12, Tiago diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, a lei de Deus é a lei da liberdade, porque ela tem como objetivo, como função, proteger a liberdade. Nós não aprovamos nem promovemos as produções de Hollywood. Nós não promovemos a nossa filosofia religiosa pautada na Bíblia, e especialmente neste caso no espírito de profecia, nos ensina a não dedicarmos nosso tempo, a não perdermos nosso tempo com exibições teatrais, novelas, filmes e coisas dessa natureza. Então nós não recomendamos nem exaltamos as produções de Hollywood. Mas, a despeito disso, eu mesmo já vi filmes no passado, já vi produções antes de ter essa filosofia em mente. E existe um filme, uma produção cinematográfica, que bem ou mal conseguiu apresentar muito bem essa ideia. Um filme clássico, é um clássico, muito conhecido mundialmente, o filme chamado Os 10 Mandamentos. E muitos dos que assistiram ao filme Os 10 Mandamentos pensam que a temática principal do filme é a história de Moisés, da libertação do povo de Israel da escravidão egípcia, a passagem no Mar Vermelho, pelo Mar Vermelho e assim por diante. Ou seja, meramente contar a história bíblica. Mas na verdade não. O filme tem uma profundidade maior. O filme Os 10 Mandamentos, ele não se chama Moisés, ele não se chama Êxodo, ele não se chama Libertação do Egito, ele se chama Os 10 Mandamentos. E não por qualquer motivo. Há uma razão especial para que o filme Os 10 Mandamentos tenha esse título, Os 10 Mandamentos. Embora a cena em que apareça a proclamação dos 10 Mandamentos esteja lá no final do filme, seja breve. Mas o filme se chama Os 10 Mandamentos. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque o seu diretor teve em mente associar a liberdade com a lei, porque é essa a doutrina bíblica. E nesse sentido, nesse pormenor, ele foi muito bem sucedido. Noutros aspectos, não. O filme mistura a história bíblica, muita coisa que é contada no filme não tem nada a ver com o relato bíblico, é puro romance, pura ficção, não tem fundamento algum nas escrituras. Porém, a discussão filosófica que o diretor estabeleceu ali, da relação da lei com a liberdade, foi uma discussão, uma apresentação muito interessante e apropriada. Por quê? No começo do filme, se diz o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus criou todas as coisas sobre a face da terra. E Deus criou o homem para que ele andasse à luz da lei de Deus. Mas o homem não quis viver à luz da lei de Deus. E por rejeitar a lei de Deus, homem acabou escravizando homem. E a liberdade desapareceu da face da terra. E aí o filme já muda de cena, da cena da criação para a cena da escravidão do povo de Israel no Egito. Ou seja, já de início o filme estabelece uma apropriada, nesse caso específico, isso
não é frequente em novelas e filmes, mas nesse caso, essa produção estabeleceu uma relação apropriada entre liberdade e lei. Mas não para por aí. Em vários momentos do filme, os faraós, ao darem as suas ordens, eles dizem que assim seja escrito e que assim se cumpra. Que assim seja escrito e que assim se cumpra. Que assim seja escrito, que assim se cumpra. Isso ocorre várias vezes no decorrer de todo o filme. Daqui a pouco eu vou explicar qual é a importância disso. Bem, o filme então fala bastante sobre a vinda do libertador, aquele que era esperado por Israel para promover a liberdade, para libertar o povo de Israel do Egito. Depois que Moisés recebe o seu chamado, ele vai perante Faraó juntamente com Arão. E então, naquele momento, na audiência perante Faraó, Faraó determina uma certa punição adicional ao povo de Israel, por causa da petulância de Moisés e Arão de terem comparecido perante a corte egípcia para exigir a libertação do povo de Israel do Egito. E naquele momento, Moisés diz que o homem deve ser guiado pela lei, uma lei que sirva para todos, que seja a mesma para todos, e não pelos mandos e desmandos de um ditador, como era o faraó do Egito. Novamente, o tema da lei é evocado. Bem, o filme avança, ele prossegue, o povo de Israel é libertado do Egito. Moisés até proclama: acorde Israel, agora chegou a aurora da libertação, o dia da libertação. Então o povo de Israel sai do Egito e acontecem várias coisas. E depois que eles chegam ao Sinai, lá no Sinai, Moisés sobe para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Enquanto ele está lá no monte, e aí o filme apresenta todos os 10 mandamentos, e eu acredito que Deus muitas vezes se vale de coisas e de pessoas que não estão seguindo a sua vontade e de coisas que não atendem à sua vontade, mas ele se serve mesmo dessas coisas como produções cinematográficas para proclamar a sua vontade, porque ali os 10 mandamentos são proclamados e esse filme foi visto em todos os cantos da terra e todos os 10 mandamentos são recitados, inclusive o 2º mandamento que proíbe a adoração de imagens e o 4º mandamento que estabelece a santidade do 7º dia da semana, o santo sábado do Senhor. Tudo é falado claramente. Mas não é tanto para isso que eu quero chamar a atenção. Quando Moisés desce do monte trazendo as tábuas dos 10 mandamentos, o povo estava adorando o bezerro de ouro. E ali o filme faz algo totalmente impróprio, porque o diretor misturou a idolatria ao pé do Monte Sinai, em que eles cantavam e dançavam, comiam e bebiam e adoravam o bezerro de ouro. Ele misturou essa cena com a revolta de Coré, Datã e Abirã. Ele colocou tudo no mesmo momento, como se aquele episódio do bezerro de ouro fosse a própria revolta de Coré, Datã e Abirã. Isso está totalmente equivocado, totalmente fora do relato bíblico. São eventos distintos, separados. Mas, passando por alto isso, quando Moisés desce do monte, ele vê o povo naquela bagunça, naquele carnaval, e ele fala: idólatras, blasfemadores, Deus deu para vocês, Deus vos deu a sua lei, a lei da vida e do bem, e da morte e do mal, mas vós vos tornastes indignos de receber a sua lei. Aí, nesse momento, Coré, Datã e Abirã, mas principalmente Datã, liderando o povo revoltado naquele episódio misturado ali, ele diz: lei? Que lei?
nós somos livres, nós não precisamos da sua lei. Você subiu aí no monte para preparar essa lei, para ser um ditador sobre nós, mas nós não queremos essa lei, nós somos livres, livres, e o povo começa a gritar, nós somos livres, ou seja, nós queremos liberdade total, ilimitada, não queremos regras, não queremos lei, não queremos nada, nós somos livres. Aí Moisés olha para o povo, e aí o diretor propõe um tema de forma muito acertadamente, ele diz, Moisés olha para o povo e diz, não há liberdade sem lei. E essa ideia está corretíssima. Não há liberdade sem lei. E ele diz então, os que não querem viver pela lei, morram pela lei. Essa ideia também está totalmente correta, porque somente a lei pode proporcionar liberdade. A lei não é jugo de escravidão. A lei é um instrumento que protege a nossa liberdade. Não pode existir liberdade sem lei. E aqueles que não querem viver pela lei devem morrer pela lei, porque o pecado é a transgressão da lei e o salário do pecado é a morte. Bem, a cena prossegue e depois que o povo tem que peregrinar 40 anos no deserto, no final do filme, Moisés pega os rolos da lei e entrega para um dos sacerdotes os rolos da lei, a lei de Moisés. E então Moisés diz para aqueles que estavam próximos dele, ele fala, vão e proclamem a liberdade pelos 4 cantos da terra. Vejam bem a ideia do filme. Ele entrega a lei e ele diz, vão e proclamem a liberdade pelos 4 cantos da terra. Proclamar a liberdade é proclamar a lei, porque a lei é a lei da liberdade. E aí, depois que o filme termina, aparecem as tábuas dos 10 mandamentos com aquela mensagem que os faraós pronunciaram no decorrer do filme todo. Eles sempre diziam que assim seja escrito e que assim se cumpra. Então, no final do filme, aparece a mensagem, e assim foi escrito e assim se cumprirá. E realmente, as coisas foram cumpridas por Jesus e têm sido cumpridas através da história bíblica. Então, eu só comentei essas coisas para vocês, porque eu queria destacar a ideia que foi apresentada nessa produção cinematográfica, que é, não pode existir liberdade sem lei. A lei, ela existe para proteger a nossa liberdade. Muito bem. Vamos continuar desenvolvendo a nossa ideia. Nós precisamos construir com muita clareza o sistema da liberdade. Porque existem muitas pessoas e muitos adventistas do 7º dia, eu diria que é a maioria, e muitos defensores da verdade presente que não entendem o sistema da liberdade. Nós não podemos ter ideias confusas, nós não podemos ter ideias discordantes. E lidando com as pessoas, tanto na área da advocacia, quanto no dia a dia, e também lidando com os nossos irmãos, eu percebo que as pessoas têm ideias confusas e conflitantes sobre como funciona a liberdade. Nós não podemos ter ideias confusas, nós temos que ter ideias claras e precisas de como é o sistema da liberdade, como ele funciona, como que a liberdade funciona, como valor e como sistema. Bem, inicialmente, Deus dá vida ao homem. Deus criou o ser humano. E o que eu vou falar agora para vocês é um pouco pesado. O que eu vou explanar aqui, neste momento, é um pouco pesado. Algumas pessoas não gostam de ouvir o que eu vou explicar agora. Mas por quê? Porque cada pessoa e cada palestrante tem sua peculiaridade. Eu valorizo as ideias literais, objetivas. Ou seja, eu quero saber e quero discutir qual é a realidade das coisas. Por isso, dificilmente vocês vão ouvir de mim frases de efeito, linguagem figurada, linguagem poética, muito rebuscada, porque eu não aprecio tanto uma linguagem poética, uma linguagem conotativa. Eu aprecio
verificar a realidade das coisas. E, portanto, eu deixo muitas vezes de lado o eufemismo. Na religião se usa muito de eufemismo. Irmão, eu não sei o que é eufemismo. É quando você ameniza as coisas nas palavras. Você apresenta a mesma ideia, porém com palavras mais suaves. Você ameniza as ideias. Eu não vou amenizar. Eu vou apresentar as coisas do jeito como elas são. Talvez alguns possam se assustar. Mas o meu objetivo não é assustar ninguém. O meu objetivo é apenas esclarecer, para que nós não tenhamos ideias confusas sobre como funciona o sistema da liberdade. Bem, inicialmente, Deus dá vida a todos os seres humanos. E Deus, irmãos, é Senhor, no sentido de ser dono, de todo o universo, porque Ele criou todas as coisas. Como Ele criou todas as coisas, Ele criou o universo todo, inclusive o planeta Terra, inclusive a mim, Ele é dono de tudo. Portanto, Ele pode dispor do universo do modo como Ele bem entende. Ele pode dispor do planeta Terra do modo como Ele bem entende. Ele pode dispor de mim também do modo como Ele entende. Ele criou o homem, Ele deu vida ao homem. E Ele propôs ao homem e a todas as suas criaturas racionais uma lei. Ele propõe a lei. O homem pode fazer duas coisas em relação à lei proposta por Deus. O homem pode rejeitar a lei. O homem pode olhar para a lei e dizer: não, eu não quero guardar essa lei proposta por Deus. Eu não quero viver debaixo das regras de Deus. O homem pode fazer isso, sem problemas. A consequência é a morte. Por que a consequência é a morte? É porque o universo todo pertence a Deus. Ele criou o universo. Ele é dono do universo. Ele é meu dono também. Não existe lugar em todo o universo para práticas contrárias à lei de Deus. Se você quer adotar práticas e comportamentos contrários à lei de Deus, sinta-se livre. Mude-se para um universo que você criou. Ah, mas eu não tenho poder para criar universo algum. Aliás, universo é uma palavra que indica algo único. Só existe um mesmo, não tem como existir outro. Pois bem, então, você não tem muita escolha. Ou você aceita a lei de Deus, ou você rejeita a lei de Deus. Se você rejeitar, você vai passar para o estado de inexistência, porque no universo criado por Deus, só existe lugar para práticas e comportamentos e condutas aprovadas pela lei de Deus, ou seja, que estejam em harmonia com a lei de Deus. Mas Deus é mau? Não, Deus não é mau. Ele estabeleceu a sua lei justamente para que não haja aquela situação de alguns terem liberdade ilimitada e outros não terem liberdade alguma. Ou seja, ele estabeleceu a lei para o nosso bem. Ele estabeleceu a lei para o bem de todas as suas criaturas. Bem, então eu posso rejeitar a lei de Deus e já receber a morte. Ou eu posso aceitar a lei de Deus, o que vai me levar a duas situações. Se eu aceitar inicialmente a lei de Deus e guardar a lei, terei vida. Porém, se eu desobedecer a lei de Deus, terei morte. Aí alguém vai me dizer: ah, irmão, mas nós desobedecemos a lei de Deus, mas Deus nos oferece a vida eterna. Sim, Deus nos oferece a vida eterna, mas dentro de um plano de resgate, um plano emergencial de resgate. E nesse plano, Jesus sofreu e morreu em nosso lugar, para quitar a nossa dívida, para que nós pudéssemos ser perdoados. Lembrem-se disso, o perdão que Deus oferece foi comprado por Jesus Cristo. Ele não existe naturalmente, ele foi comprado por Jesus Cristo, foi aquisição do sangue de Jesus. Ele nos oferece esse perdão de presente, é um presente que ele nos oferece para zerar completamente a nossa dívida e nos colocar novamente na situação de podermos guardar a lei de Deus e receber
vida eterna. Então, este é o plano de salvação. Porém, se nós, deliberadamente, quisermos desobedecer à lei de Deus, se não quisermos viver à luz da lei de Deus, teremos morte, porque esse é o padrão do universo, para o próprio bem do universo, para o próprio bem das criaturas de Deus. Bem, se é assim, então, em que sentido se diz que Deus fez o homem livre? Eu preciso destacar muito bem isso, porque eu percebo que há muita confusão nas declarações das pessoas e dos irmãos sobre essa palavrinha livre. Há muita confusão mesmo. Quando nós dizemos que Deus fez o homem livre, não é no sentido de que o homem pode desobedecer à lei de Deus e continuar vivendo. Não é nesse sentido. Não existe esse sentido. O sentido é que Deus não criou um robô. Deus não fez um robô. O sentido é que Deus não criou um robô. Um ser que automaticamente, sem raciocinar, faça a vontade de quem o controla. Não, Deus não fez robôs. Deus fez seres pensantes, seres que possam decidir obedecer ou desobedecer. Mas se você obedecer, você terá vida eterna. Se você desobedecer, você terá morte eterna. Porque quando você desobedece à lei, você está querendo exercer a sua liberdade de forma ilimitada e prejudicar o direito alheio. Ou seja, você não está respeitando a liberdade do outro. Então é por isso que você não pode viver no universo de Deus, porque no universo de Deus, na criação de Deus, só existe espaço para seres que respeitam o direito do outro, que respeitam o direito alheio. Mais precisamente, então, no que consiste essa liberdade de que tanto fala a Bíblia? Eu sei que é chocante um pouco a ideia, mas é justamente o que está escrito aqui. Consiste em escolher entre estar vivo ou não. Ah, irmão, mas isso é muito pesado, é muito duro. Mas é o que a Bíblia apresenta. Abram suas Bíblias aí, por favor, no livro de Deuteronômio, na famosa passagem muito conhecida dos irmãos, de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 em diante. É uma passagem muito conhecida dos irmãos. Vê que proponho hoje, o que, irmãos? Deuteronômio 30, verso 15 em diante. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas a possuir. Então pode ser uma ideia muito dura, mas é que nós precisávamos ter um momento para apresentar a realidade das coisas, sem eufemismo, sem linguagem diminuída, para que nós soubéssemos como é que as coisas funcionam. Não adianta nós ouvirmos somente palavras bonitas, poéticas, sem sabermos como as coisas funcionam, porque no final das contas, o que vai ser aplicado é o sistema da liberdade. Então, irmãos, a liberdade de que a Bíblia fala consiste em escolher entre estar vivo ou não. E isso é assim pelos seguintes motivos. 1, porque Deus é Senhor, dono de todo o universo e de tudo que neles há, por ser o Criador. 2, porque não espaço algum no universo senão para condutas aprovadas por Deus. E 3, porque quem não quiser viver num lugar em que o jeito de viver de Deus seja regra, poderá optar por morrer, isto é, por deixar de existir. Esse é o sistema da liberdade. Então nós temos aqui duas aplicações da palavra liberdade. A palavra liberdade é aplicada em dois sentidos. Primeiro sentido,
no sentido de que Deus fez um ser, de que Deus não fez um ser destituído de vontade, de modo que esse ser pode escolher entre obedecer e viver ou entre desobedecer e morrer. Esse é um sentido da palavra liberdade. O outro sentido da palavra liberdade, no sentido de que, para não sofrer punição, o homem pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Como dizemos no início, a lei ela foi estabelecida para o nosso bem, para proteger a nossa liberdade. É exatamente para isso que existe a lei. E não somente a lei de Deus, mas as regras de um modo geral, todas as regras, elas existem para o nosso bem, para proteger a nossa liberdade. É para isso que as regras existem. Então nós somos livres para fazer qualquer coisa que não seja proibida pela lei. Porque se fizermos coisas proibidas pela lei, sofreremos a punição. Mas alguém talvez fique um pouco assustado com essas afirmações, porque são muito fortes, mas nós precisamos entender, irmãos, de que a vontade de Deus não é arbitrária. Deus não estabelece coisas simplesmente para brincar conosco. Tudo que ele estabelece é para o nosso bem. Vejam o que está escrito no livro A Ciência do Bom Viver, a página 479. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Então, tudo que Deus estabelece, ele estabelece porque ele, sendo onisciente e tendo a presciência, ele pode ver o fim desde o princípio. E ele sabe que se nós tivéssemos essa mesma capacidade, nós escolheríamos justamente aquela conduta, se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio. Então, ele estabelece coisas para o nosso bem e para o bem de todas as suas criaturas. O livro Profetas e Reis, a página 578, também estabelece essa ideia, apresenta essa ideia. Deus tem um propósito em enviar a seus filhos. Ele jamais os dirige de outra forma, vejam que ela diz jamais, de outra forma que não aquela mesma que eles, ou seja, nós, escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão preenchendo. Tudo que ele traz sobre eles em provação e infortúnio vem para que sejam fortes a fim de agirem e sofrerem por ele. Então a vontade de Deus não é arbitrária, ele faz tudo para o nosso bem. Então agora nós já estamos em condições de conceituar liberdade, não somente do ponto de vista semântico, ou seja, do sentido da palavra, mas temos condições agora de entender o que é liberdade de um ponto de vista jurídico também. Liberdade é o poder de agir no seio de uma sociedade organizada, segundo a própria determinação dentro dos limites impostos por normas definidas. Então vejam, inicialmente, naturalmente, a liberdade é ilimitada. Porém, para que todos possam ter liberdade, para que uns não oprimam os outros, então nossa liberdade ela é limitada. Então podemos fazer tudo o que queremos dentro dos limites impostos por normas definidas. Em síntese, liberdade é a faculdade de praticar tudo quanto não é proibido por lei. Quer seja a lei divina, quer seja a lei humana. Porque a lei humana, quando não contraria a lei divina, é lei de Deus também. Todas as leis humanas, quando não estão em choque com a lei divina, são também lei de Deus, porque os líderes, eles são constituídos por Deus para que não haja desordem, para que todos gozem de proteção e possam usufruir de sua liberdade. Agora nós vamos falar um pouco de tirania. A tirania é a ausência de limitações para si. É uma agressão à liberdade alheia
e é a falta de legitimidade para a imposição de sua vontade para outros. Uso da força. Isso é a tirania. Em primeiro lugar, a ausência de limitações para si. Quando eu não respeito nenhum limite, eu oprimo o meu próximo. Eu maltrato o meu próximo. Eu não respeito a liberdade dele, eu estou sendo tirano. Quando eu agrido a liberdade alheia, eu estou sendo um tirano. E quando eu imponho a minha vontade a outros, não tendo legitimidade para isso. Isso aqui eu vou explicar melhor daqui a pouco. De um modo geral, tenho constatado, irmãos, que as pessoas são tiranas. As pessoas são tiranas porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Então, nós já nascemos com o sistema de Satanás dominando este mundo e exercendo influência sobre nós. Então, nós tendemos a ser tiranos, a oprimir a liberdade do nosso próximo. A nossa tendência acaba sendo essa. E eu tenho observado que fora e dentro da igreja existe muita tirania. Talvez alguns ou muitos não estejam captando exatamente o que eu estou querendo dizer. Mas quando eu estou falando de tirania, eu estou falando da vida diária. Eu estou falando dos pequenos atos da vida diária. Eu não estou falando necessariamente de grandes coisas, não. Eu estou falando de estilo de vida, de comportamento, da minha relação com o meu próximo. De um modo geral, as pessoas são tiranas. E vocês vão entender melhor o que eu quero dizer daqui a pouco. Falam em liberdade, assumem uma aparência de defensoras da liberdade, mas não promovem verdadeira liberdade. Nós temos como grande exemplo de um tirano, Lúcifer. Lúcifer quis diminuir a lei de Deus. Alguém poderia pensar, bem, Deus tem uma lei. Se Lúcifer quer diminuir a lei de Deus, ele está facilitando as coisas para os anjos. Então ele está promovendo a liberdade. Ilusão de ótica. Ilusão de ótica. Porque a lei, ela é geral e abstrata. Ou seja, geral. Quando a gente usa essa palavra em direito, o que nós queremos dizer? Que ela serve para todos. Abstrata. O que queremos dizer em direito quando dizemos que uma regra ou uma lei é abstrata? Queremos dizer que aquela lei não foi criada por um motivo particular de uma pessoa ou de algumas poucas pessoas. Mas aquela regra, ela foi criada para todas as situações que se encaixem naquela descrição da lei. Por isso ela é abstrata. E a lei de Deus, ela era e é geral e abstrata. Serve para todos e para todas as situações. Quando Lúcifer atacou a lei de Deus, e ele quis diminuir a lei de Deus, e falou que os anjos não precisavam de lei. Para que lei? Nós não precisamos de lei. Na verdade, o que ele estava fazendo era tirar a proteção dos anjos, para que ele exercesse o domínio. Para que ele exercesse o domínio e impusesse a sua vontade. Era isso que ele estava fazendo. Então, diminuindo a lei, que era a regra geral e abstrata, ele queria impor o seu domínio sobre os outros. E isso é tirania. Ele é o grande tirano. Daqui a pouco falaremos um pouco mais de tirania. Eu quero fixar este conceito geral, este princípio geral para os irmãos. É um princípio muito importante. A liberdade, ela deve ter abrangência máxima. Deem à liberdade abrangência máxima. Ela precisa ter abrangência máxima. Mas o irmão não me disse há pouco que para proteger as liberdades, a liberdade não pode ser ilimitada? Sim, ela não pode ser ilimitada. Mas ela tem de ter abrangência máxima. O que significa? É que dentro dos limites estabelecidos para a liberdade, nós devemos permitir a liberdade plena, dentro daqueles limites. Ou seja, a limitação da liberdade só pode ser tolerada quando
e na medida que for necessária para proteger o direito alheio. Precisamos dar à liberdade a sua aplicação máxima, a sua atuação máxima, dentro dos limites estabelecidos. Só devemos admitir a limitação da liberdade se essa limitação for necessária para proteger o direito alheio. Memorizem essa ideia. Ela é uma ideia muito importante. Se você não se comporta dessa maneira, se você limita a liberdade do outro por causa dos seus gostos pessoais, por causa das suas vaidades, se você ofende o direito do outro nos pequenos atos da vida, no dia a dia, só porque você quer, para atender a um capricho seu, você é um tirano. Você é um tirano. Então vamos dar à liberdade a extensão máxima dentro dos limites estabelecidos para ela. Então a limitação da liberdade só pode ser tolerada quando e na medida que for necessária para proteger o direito alheio. Aí vem a pergunta, pode então o Estado, o poder político, restringir a liberdade? Pode. O Estado pode restringir a liberdade, porque o Estado representa, uma pessoa política que representa a coletividade. O Estado pode limitar a liberdade, mas ele só pode limitar a liberdade na exata medida em que isso é necessário para salvaguardar direitos igualmente importantes de outros. Então, a atuação do Estado só pode ser tolerada no sentido de limitar a liberdade se essa limitação for na exata medida do necessário. Você vai limitar o menos possível, o menos que for necessário, simplesmente para proteger o direito alheio. Existe uma hierarquia de direitos. Esses aqui são os 3 maiores direitos: a vida, a liberdade e a propriedade. Os 2 primeiros, vida e liberdade, independem do Estado. A propriedade já depende da existência do Estado. Mas esses 3 direitos, eles são extremamente importantes. Eles estão no topo do nosso sistema de ideias, de princípios, de valores. Na verdade, nós poderíamos dizer até que esses 3 direitos, eles são igualmente importantes. Nós colocamos uma hierarquia apenas por causa da lógica, por causa da natureza das coisas. Não teríamos por que falar em liberdade se não houvesse vida. E não haveria por que falar em propriedade particular sobre as coisas, se não tivéssemos vida e liberdade. Então, por isso que nós colocamos essa hierarquia. Mas esses 3 valores, esses 3 direitos são igualmente importantes. E eles ocupam o topo do nosso sistema de valores, do nosso sistema de princípios, do nosso sistema jurídico. Agora, entrando um pouco mais no tema jurídico, no tema legal. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, ela consagrou a liberdade como um dos direitos e um dos valores mais importantes do nosso sistema jurídico, um dos valores e um dos princípios mais importantes da nossa sociedade. O artigo 5º da Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí nós temos o princípio da legalidade, que é a regra áurea da liberdade. É o mesmo princípio que nós já tínhamos mencionado anteriormente. O inciso 2º do artigo 5º diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse princípio, que nós chamamos de princípio da legalidade, diz que nós podemos fazer qualquer coisa,
nos limites da lei para não prejudicar o nosso próximo, para não prejudicar a liberdade alheia. E a Constituição também fala da liberdade religiosa. No artigo 5º, no inciso 6º, é dito: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Bem, nesse inciso 6º aqui, do artigo 5º, nós temos dois princípios. O princípio da liberdade de consciência e de crença. Esse princípio tem a ver com o que nós pensamos, com aquilo que está no campo dos pensamentos, das ideias, da crença. E também se fala aqui do livre exercício dos cultos religiosos. Isso já está no campo da ação. Ou seja, o direito de nós realizarmos reuniões como esta que nós estamos realizando, como este congresso que está sendo realizado. É o livre exercício dos cultos religiosos. Aqui no inciso 7º, nós temos a seguinte disposição: ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Esse inciso aqui, inciso 7º, é especialmente importante quando nós estamos tratando de problemas relacionados com a liberdade religiosa, como, por exemplo, uma eleição que cai em dia de sábado, um concurso público que cai em dia de sábado, um vestibular, fora dessa questão da guarda do sábado, o serviço militar obrigatório, para outras denominações, a questão da transfusão de sangue para as testemunhas de Jeová, a prática da circuncisão por judeus, por muçulmanos, uso do véu, uso da burca também por grupos muçulmanos. Isso tudo tem a ver com esse inciso 7º. Daqui a pouco vamos comentar algo sobre ele, porque ele é muito importante em virtude do final do inciso, que fala sobre a escusa de consciência. Mas daqui a pouco falaremos mais sobre isso. A Constituição americana, a Constituição dos Estados Unidos, tem, além do seu corpo principal, uma série de emendas constitucionais, mas que não são emendas recentes. Elas foram, na sua maioria, não na totalidade, mas na sua maioria, estabelecidas ainda nos primórdios da nação americana. E existe um conjunto de emendas chamadas Bill of Rights, cuja primeira emenda trata da liberdade religiosa. É a primeira emenda da Carta de Direitos. E essa primeira emenda diz: o Congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício desta, ou restringindo a liberdade de palavra ou de imprensa, o direito do povo reunir-se pacificamente e de dirigir petições ao governo para a reparação de seus agravos. Esse princípio aqui é muito precioso nos Estados Unidos da América. É muito cultuado, que é o princípio da separação entre religião e Estado. Existem organizações nos Estados Unidos que ficam monitorando, fiscalizando as coisas para ver se a religião tem sido mantida separada do Estado e se o Estado não está ou não tem adotado medidas cujo objetivo são oprimir a religião, oprimir a liberdade religiosa. Tudo isso tem a ver com a primeira emenda do Bill of Rights. O Congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício desta. Bem, aí nós entramos na seguinte discussão. Tanto em relação à Constituição brasileira, a Constituição da República Federativa do Brasil, quanto em relação à Constituição americana, em relação à primeira emenda
da Constituição americana, vem a seguinte pergunta: o direito de liberdade religiosa pode ser ilimitado? Não. Não há como o direito de liberdade religiosa ser ilimitado. Nós temos de ter consciência disso. Mesmo nós, adventistas do sétimo dia, que somos defensores da liberdade religiosa, nós precisamos ter consciência de que a liberdade religiosa não pode ser ilimitada. E por que ela não pode ser ilimitada? A Constituição americana não protege a liberdade religiosa. A Constituição brasileira também não protege, em 3 incisos, a liberdade religiosa, a prática da religião. Como é, então, que a liberdade religiosa não pode ser ilimitada? Digamos que eu, irmãos, pratique a antiga religião dos cananeus. E eu tenho meu filho e eu queira sacrificar o meu filho, matá-lo e oferecer a algum deus sobre o altar, vou matar e colocar fogo. Aí vem a polícia e me prende, fala, não, você não pode fazer isso. Aí eu digo, não, eu estou amparado pelo princípio da liberdade religiosa, está na Constituição do Brasil, ou se eu estiver nos Estados Unidos, eu invoco a primeira emenda. Vocês acham que alguma pessoa de sã consciência, algum juiz, algum governante, vai tolerar a minha alegação de que minha prática é protegida pelo princípio da liberdade religiosa? Evidentemente que não. É claro que não. Então, a liberdade religiosa, ela necessariamente não pode ser ilimitada. Ela não tem como ser ilimitada. Justamente por esse motivo. É que a cláusula de liberdade religiosa, tanto na Constituição americana quanto na Constituição brasileira, ela envolve 2 aspectos. Tanto no sistema jurídico americano, quanto no sistema jurídico brasileiro, a cláusula de liberdade religiosa envolve 2 aspectos. Um aspecto é a liberdade de crença, é aquilo que está aqui na minha cabecinha, aqui no meu pensamento. Esse direito é ilimitado. Ele é ilimitado, ele é absoluto, porque eu posso pensar o que eu bem entender. E não há ninguém que possa limitar o meu pensamento. Então, quando estamos falando de liberdade de crença, esse direito é absoluto. Mas quando estamos falando de liberdade de ação, bem, a liberdade de ação já não pode ser absoluta. Porque em nome da minha liberdade religiosa, eu não posso prejudicar o direito do meu próximo. Eu não posso fazer isso. Então, o direito de ação, a liberdade de ação, ela não pode ser absoluta. Não há como ela ser absoluta. Nos Estados Unidos, vejam bem o que acontece. O único dispositivo na Constituição que fala sobre liberdade religiosa nos Estados Unidos é este daqui. Anderson, mas você não pulou alguma parte, você não esqueceu de olhar lá no final da Constituição? Não. Eu tenho a Constituição, chequei tudinho. O único trechinho da Constituição americana que fala de liberdade religiosa é este daqui. O Congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício desta. Ponto final. Acabou. É só isso que é dito lá. Ah, mas é muito pouco. Sim, concordo que seja muito pouco. Os advogados lá nos Estados Unidos também concordam que seja muito pouco. Os juízes também concordam que seja muito pouco. Aliás, os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos também acham que é muito pouco. Mas não interessa. O princípio da liberdade religiosa está posto aí. É claro que o texto não está falando muita coisa. Literalmente, se nós fôssemos pegar ao pé da letra, haveria muito espaço aí para oprimir a liberdade religiosa. Porque a única coisa que a Constituição americana está falando é o seguinte, olha, o Congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de religião. O Congresso não pode fazer uma lei estabelecendo uma religião. Pronto, a religião católica é a religião oficial dos Estados Unidos, não pode. Também diz aqui, ou proibindo o livre exercício desta. A Constituição diz que o governo não pode chegar e falar, a religião adventista está proibida nos Estados Unidos. Não pode.
Mas é só isso, literalmente, do ponto de vista do texto, é só isso que a Constituição está falando. Não está falando nada mais que isso. Mas é claro que nós não podemos ficar somente por aí. A coisa não pode parar aí. Porque existem muitas práticas religiosas que poderiam ser oprimidas por uma interpretação seca, literal, do texto da Constituição. Os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, eles têm consciência disso. E por isso, através das décadas, foi sendo construído um entendimento jurisprudencial. Jurisprudência é o mesmo que precedente judicial. Não melhorou muito. É o seguinte, quando você não tem claramente algo posto na lei, você pode se socorrer de uma jurisprudência. Ou mesmo tendo algo posto na lei, a jurisprudência serve para reforçar a lei. Mas o que é jurisprudência? É alguma decisão que algum juiz ou tribunal já tomou a respeito de determinado assunto. Isso é jurisprudência, ou seja, precedente judicial. Alguma decisão que já foi tomada anteriormente. A liberdade religiosa nos Estados Unidos não é tanto pela Constituição americana. Os americanos, o povo dos Estados Unidos, gosta de pensar que eles são protegidos por um texto sagrado, que é a Constituição americana, porque ela foi pouco modificada através dos séculos, é um documento muito interessante, muito bem produzido. Mas, na verdade, a liberdade religiosa nos Estados Unidos não é protegida principalmente pela Constituição americana. Porque a Constituição só diz isso ali, apenas aquilo ali. No decorrer da semana, vocês vão ver, nas palestras que vão ser ministradas, como houve e há tentativas de sufocar a liberdade religiosa nos Estados Unidos, mesmo sendo o país da liberdade, porque o texto constitucional que prevê a liberdade religiosa é apenas esse daí. Mas, na verdade, a liberdade religiosa nos Estados Unidos, ela foi construída na jurisprudência dos tribunais, principalmente na jurisprudência da Suprema Corte. E lá foi estabelecido um sistema de defesa da liberdade religiosa. Esse sistema foi construído principalmente no caso Sherbert versus Herner. Esse caso aqui foi o caso que construiu boa parte da substância da proteção da liberdade religiosa nos Estados Unidos. O caso Sherbert versus Herner é uma das jurisprudências sobre o assunto. O que é esse caso Sherbert versus Herner? É o seguinte, uma mulher adventista do sétimo dia trabalhava numa certa fábrica, numa certa empresa. E a jornada de trabalho lá era de 5 dias semanais. Por um determinado motivo, mudaram a jornada. E a jornada de trabalho passou a ser de 6 dias na semana. Ou seja, ela teria que trabalhar no sábado. Mas ela era adventista do sétimo dia. Recusou-se a trabalhar no sábado. Foi demitida. Até aí, sem nenhum problema. Não há problema até esse ponto aí, não há nenhum problema. O problema foi o que aconteceu depois. Ela foi buscar o seguro-desemprego. Aí, na divisão de seguro-desemprego, o seguro foi negado porque ela teria sido demitida por justa causa. Ela entrou com uma ação judicial contra a divisão de emprego, pleiteando o seguro-desemprego. Na primeira instância, ou seja, no juiz singular, um juiz só julgando, juiz monocrático, primeira instância, ela perdeu. O juiz falou, olha, esquece. Na segunda instância, ela perdeu também. Falou, não, você não trabalhou no dia que o patrão quis, então se vire. Aí o caso subiu para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E na Suprema Corte dos Estados Unidos, o juiz William Brennan, uma decisão formidável, ele disse, não está com razão o juiz de primeira instância, nem a Corte de Recursos. Não, eles não estão com a razão. Porque não é justo exigir de uma pessoa
que ela escolha entre a fidelidade dela aos seus princípios religiosos e o seu direito ao seguro-desemprego. Não é justo exigir de um ser humano uma escolha dessa natureza. Aí, na decisão que foi favorável a Sherbert é o sobrenome dela, o nome dela é Adele, algo assim. Na decisão, ele enunciou 2 princípios que se tornaram a jurisprudência sobre liberdade religiosa nos Estados Unidos. Ele estabeleceu a norma do interesse compulsório do Estado. E o que é isso? Norma do interesse compulsório do Estado é o seguinte, o juiz Brennan falou na decisão, o Estado só pode oprimir uma liberdade religiosa se ele provar satisfatoriamente e exaustivamente que se ele não oprimir aquela liberdade, direitos de outros serão prejudicados. O juiz William Brennan estabeleceu essa decisão. O Estado não tem o direito de oprimir a liberdade religiosa de ninguém. Ele só pode fazer isso se ele provar por A mais B que se ele não oprimir aquela liberdade religiosa em particular, outras pessoas serão seriamente prejudicadas. Seriamente prejudicadas. Então, é a norma do interesse compulsório do Estado. O Estado tem que provar que ele tem um interesse supremo naquela questão. Se for coisa pequena, não. O Estado não está com a razão. Sabem por que isso aqui é importante? Porque essa norma do interesse compulsório do Estado inverteu o ônus da prova. Inverteu o ônus da prova? O que é isso? É como no direito do consumidor. No direito do consumidor, o ônus da prova está invertido. Explique melhor. Eu vou explicar. Quando você ajuiza uma ação, você tem de provar que os fatos que você está alegando são verdadeiros. E você tem que provar que você tem o direito que você está invocando, que aquele direito é seu. Então o ônus da prova é de quem alega, é de quem ajuiza a ação. Mas no direito do consumidor, o ônus da prova é invertido. O consumidor automaticamente já está com a razão. Quem tem de provar que o consumidor não está com a razão é a loja, é a fábrica, é a empresa. Então o ônus da prova está invertido. Essa norma do interesse compulsório do Estado inverteu o ônus da prova. Quer dizer, o crente, o religioso, automaticamente já está com a razão. Se o Estado quiser oprimir a liberdade religiosa dele, é o Estado quem tem de provar que o adorador, que o crente não está com a razão. Então essa norma do interesse compulsório do Estado inverteu o ônus da prova. E o juiz Brennan também estabeleceu a técnica do escrutínio rigoroso. O juiz Brennan gostava de umas expressões bonitas. Sim, a técnica do escrutínio rigoroso quer dizer o seguinte, que o judiciário vai examinar a alegação do Estado com lente para ver se o Estado não está cometendo alguma arbitrariedade. Se, na verdade, a alegação do Estado é fraca. Se, na verdade, não tinha algum jeito de proteger a liberdade. O que o juiz Brennan quis estabelecer é o seguinte, se tiver algum jeito de proteger a liberdade, este tem que ser o caminho. Então ele é um defensor da liberdade. Você também precisa ser um defensor da liberdade. Nós precisamos ser defensores da liberdade, porque o reino de Deus é um reino de liberdade. Então essa é a construção da jurisprudência nos Estados Unidos. Bem, essa jurisprudência foi estabelecida em 1963 e funcionou muito bem, de 1963 para frente, até que em 1990 aconteceu o caso da divisão de emprego versus Smith. Esse caso abalou um pouco a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pelo menos aqueles que tiveram conhecimento do caso. A grande maioria não teve conhecimento do caso, mas abalou um pouco a situação. Esse caso envolveu algum adventista do Sétimo Dia? Não. Não tem nada a ver com o adventista do Sétimo Dia aí, o Smith. Não.
Mas tem a ver com o quê? É o seguinte, quem é esse Smith? Esse Smith, ele era um alcoólatra que se recuperou, abandonou o alcoolismo. E ele também, ele era um descendente de índios nos Estados Unidos. E ele tinha sido alcoólatra e venceu o alcoolismo. Aí ele começou a trabalhar na agência governamental que cuidava de pessoas alcoólatras. E quando ele começou a trabalhar nessa agência, ele assinou um contrato. E nesse contrato estava escrito que ele não poderia dali para frente fazer uso de nenhum tipo de bebida alcoólica. Estava no contrato. Só que depois de um tempo trabalhando ali, cuidando de alcoólatras, ajudando pessoas a abandonarem o alcoolismo, o Smith começou a praticar a sua antiga religião indígena. E nessa religião indígena do Smith, eles faziam uso de uma bebida chamada mezcal, que é uma bebida alcoólica. Mas ela era usada apenas para fins rituais. Ela não era usada para se embriagar no dia a dia, não. Era só para cultos religiosos, o culto religioso indígena. Descobriram que o sujeito estava usando mezcal, foi demitido. Bem, tudo bem. O contrato dizia que ele não podia fazer uso de bebidas alcoólicas, foi demitido, tudo bem. Ele foi procurar o seguro-desemprego, negado. Foi negado porque foi demitido por justa causa. Ele entrou com uma ação na justiça, querendo o seguro-desemprego. Na primeira instância, ele ganhou. O juiz falou, olha, pelo princípio da liberdade religiosa, pela norma do interesse compulsório do Estado, pela técnica do escrutínio rigoroso, não se pode negar o seguro-desemprego para o Smith, porque ele estava usando mezcal não para se embriagar, não para por vaidade meramente, mas por causa da sua religião. Bem, então o juiz de primeira instância julgou a favor dele. Mas o que aconteceu? O estado do Oregon, isso aconteceu no Oregon, recorreu. E na corte, no tribunal, Smith perdeu. A corte falou, olha, não tem direito. Aí Smith recorreu para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Só que aí nós já não estamos mais em 1963, nós estamos em 1990. E aí quando saiu a decisão da Suprema Corte, foi um golpe na liberdade religiosa. Por que Smith perdeu na Suprema Corte dos Estados Unidos? E por que ele perdeu? Ele perdeu principalmente por causa da decisão de um juiz que disse o seguinte, olha, ele quebrou uma norma do contrato. E não existe uma lei aprovada no Congresso dos Estados Unidos protegendo o uso do mezcal. Não existe uma lei lá dizendo, olha, se a pessoa usar o mezcal para fins religiosos, ele estará isento de contratos e outras coisas. Não existe essa lei. Já que não existe essa lei, e como também não é dito nada lá na Constituição de forma específica sobre o uso de mezcal, então esse mesmo não tem direito, o azar é o dele. Ele que tem que pressionar lá o Congresso, fazer um lobby lá com os deputados, com os senadores, para fazer com que seja aprovada uma lei protegendo os indígenas que usarem o mezcal em seus rituais religiosos. Essa decisão da Suprema Corte foi desastrosa. Sabem por que foi desastrosa? Eu sei, irmãos, que a nossa confiança nos políticos e a nossa confiança no Poder Judiciário é baixa. Eu sei que ela é baixa. Mas se nós tivermos que escolher, por mais baixa que seja, eu digo para vocês, se vocês tiverem de escolher entre confiar nos políticos ou no Poder Judiciário, nenhum dos dois são plenamente confiáveis, porque são seres humanos, falíveis, totalmente falíveis. Mas entre os políticos no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa ou nas câmaras de vereadores e o Poder Judiciário, é preferível o Poder Judiciário. Por quê?
Porque os juízes, eles têm todo um preparo humanístico para lidar com todas essas situações. Eles são falíveis, muitas de suas decisões não serão perfeitas, mas eles têm mais preparo do que os legisladores. Os legisladores, eles estão submetidos a várias pressões numa intensidade muito maior do que os juízes. Então, o que acontece? Quando a Suprema Corte falou que o Smith deveria esperar pelo Congresso, isso foi desastroso. E sabem por que foi desastroso? Porque se estivesse envolvido o interesse de uma igreja grande, uma igreja poderosa, como a igreja católica, como a igreja batista, como a igreja episcopal, como a igreja metodista, essas igrejas facilmente conseguiriam fazer valer os seus interesses no Congresso dos Estados Unidos. Agora, uma seita indígena, desconhecida, ou mesmo os adventistas do sétimo dia, que em comparação com essas outras igrejas são um grupo pequeno, nós ficaríamos na pior. Então, por isso que essa decisão foi desastrosa, a decisão do caso Divisão de Emprego versus Smith. Graças a Deus que em 1993, o Congresso americano promulgou a Lei de Restauração da Liberdade Religiosa. A maioria dos americanos nem sabia que a liberdade religiosa precisava ser restaurada, mas precisava. Em 1993 foi aprovada a Lei de Restauração da Liberdade Religiosa, que tornou lei a norma do interesse compulsório do Estado e a técnica do escrutínio rigoroso. Ou seja, por lei do Congresso Nacional, o Judiciário teria dali para frente que aplicar esses princípios, invertendo o ônus da prova e dando a vantagem para o praticante de alguma religião minoritária. Essa foi a situação nos Estados Unidos. A situação no Brasil é menos favorável no momento do que a situação nos Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil, a jurisprudência no campo da liberdade religiosa é pouco desenvolvida, não é muito desenvolvida. Lá na América, a liberdade religiosa ela é principalmente protegida pelas decisões dos tribunais. São os juízes e os tribunais que têm o maior interesse em proteger a liberdade religiosa. Nem sempre o fazem, mesmo lá essa liberdade não é perfeita. Mas aqui nós estamos numa desvantagem. Por quê? Porque como nós não somos de uma cultura protestante, nós somos de uma cultura católica, e como nós não temos esse poderoso desenvolvimento jurisprudencial, os juízes brasileiros e os tribunais brasileiros, não todos, mas na sua maioria, eles tendem a pensar assim como a Suprema Corte dos Estados Unidos pensou no caso Divisão de Emprego versus Smith. Eles tendem a pensar daquela maneira, ou seja, a sua prática religiosa tem que estar protegida em alguma lei. Se não estiver protegida numa lei específica para a sua prática religiosa, azar o seu. E eles se amparam nas palavras da Constituição. Por quê? Porque a Constituição diz o seguinte: ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aí a pessoa, que bom, olha aí, a Constituição me protege, a Constituição me protege, eu sou adventista. Está lá, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa. Mas tem o salvo, olha só o salvo, que salvo aqui? Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos dar um exemplo disso aqui. Vamos pensar no caso de serviço militar obrigatório. Eu não quero prestar o serviço militar porque entendo que Deus é contrário ao serviço militar, à profissão militar, a guerras e coisas do gênero. Eu não quero. Ok. Eu não quero servir ao Exército, à Marinha ou à Aeronáutica. Ok. Eu estou me eximindo de obrigação legal a todos os impostos. Ok. Se eu me recusar a cumprir também prestação alternativa fixada em lei, aí o meu direito
vai poder ser oprimido. No Brasil, já foi criada lei nesse sentido. Existe uma lei da prestação alternativa. Se você não quiser servir às Forças Armadas, você pode reivindicar a prestação alternativa, porque existe lei específica para isso. Mas e quando não há lei específica para isso? Aí muitos juízes falam, azar o seu. Eu mesmo já argumentei numa ação judicial e o juiz não deferiu o meu pedido com base na argumentação, no argumento de que não existe uma lei estabelecendo a prestação alternativa para que eu pudesse não cumprir a obrigação legal a todos imposta. Este é o problema que existe, por exemplo, em concursos públicos e vestibulares que caem em dia de sábado. Aqui no Brasil, este é o problema. É justamente este o problema. Por quê? Porque o edital do vestibular e o edital do concurso, ele é justamente a obrigação legal a todos imposta. Ele é a obrigação legal a todos imposta. Então, se eu me eximo de fazer a prova no sábado, eu posso reivindicar cumprir a prestação alternativa. Aí é que nós caímos num limbo jurídico. Como assim um limbo jurídico? É que as decisões são desencontradas. Alguns juízes e alguns tribunais, principalmente, por exemplo, Tribunal do Rio Grande do Sul, alguns juízes e alguns tribunais vão falar, se o Congresso não estabeleceu uma lei prevendo a prestação alternativa, a pessoa, o cidadão, não pode ser prejudicado por causa disso. Ele não pode ser prejudicado porque o Congresso deixou de preparar uma lei, de produzir uma lei prevendo a prestação alternativa. Então, eu determino, o juiz diz, eu determino que seja feito algo especial para o adventista fazer aquela prova no dia de sábado. Alguns juízes decidem assim, existem decisões nesse sentido. Mas muitos outros dizem, como o juiz disse no meu caso, juiz federal, olha, o Congresso não editou nenhuma lei prevendo prestação alternativa, então não tem como você fazer nada, não tem como realizar ou cumprir uma prestação alternativa para fugir a essa obrigação legal a todos imposta. Então, se você não cumprir a obrigação legal a todos imposta, seu direito vai ser prejudicado e não há muito o que fazer. Esse é o problema que nós enfrentamos no Brasil, até que seja editada uma lei protegendo os adventistas nesse sentido. O que não quer dizer que seja impossível obter uma decisão favorável no judiciário, porque, como eu disse, há muitos juízes e tribunais que pensam também que se o Congresso não editou a lei, a pessoa não pode ser prejudicada, que a liberdade é um valor supremo e precisa ter aplicação máxima, que é o grande princípio da liberdade. Eu estou com pena de que o tempo está se esgotando, porque eu queria muito falar também sobre o princípio da liberdade dentro da igreja, dentro da nossa igreja. E mesmo entre nós, existe um espírito de tirania, infelizmente. E nós precisamos lutar contra esse espírito de tirania, porque o nosso Deus é um Deus de liberdade. Ele promove a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei de Deus é uma lei da liberdade. Deus promove a liberdade. O seu reino é um reino de liberdade. Nós não podemos ser tiranos. Tirano é Satanás. Se nós tivermos uma mentalidade e um comportamento tirânicos, nós vamos estar seguindo o império de Satanás. Nós não podemos fazer isso. Então eu precisava falar rapidamente sobre o princípio da liberdade dentro da igreja. A primeira questão que vem é a seguinte: a igreja pode estabelecer regras para seus membros? Sim, a igreja pode estabelecer regras para seus membros. A igreja pode punir alguém por falar certas coisas? Em tese pode. Aí vem a pergunta, mas cadê a liberdade? É o seguinte, é que de parte dessa liberdade,
a pessoa abriu mão quando se batizou e se tornou um membro da igreja. É como se fosse um contrato. É porque a nossa relação dentro da igreja é uma relação pactual. O pacto é que estabelece a nossa relação com a igreja. Quando eu me batizo na igreja adventista do sétimo dia, por esse ato, eu estou dizendo que eu aceito os princípios e regras da igreja adventista do sétimo dia. Ou seja, eu aderi ao pacto eclesiástico. Quem quiser anotar, anote essa expressão. Eu aderi ao pacto eclesiástico. Então eu me comprometi a aceitar os princípios e normas da igreja. Então eu vou andar dentro desses princípios e normas. Então a igreja pode punir alguém por não cumprir algum desses princípios ou algum dessas normas? Sim, a igreja pode aplicar as suas punições internas, as suas punições eclesiásticas. Porque de parte da minha liberdade eu abri mão quando eu me batizei e me tornei membro da igreja. Eu fiz um contrato com a igreja, eu fiz um pacto com a igreja. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginem que eu queira formar uma igreja. Eu tenho liberdade para formar uma igreja? Tem. Você também pode. Qualquer um aqui pode abrir uma igreja. Alugar lá um ponto, vou registrar em cartório, pronto, montei a minha igreja. Uma igreja que eu montei, não é a igreja adventista. Eu posso estabelecer regras para essa igreja? Eu posso. Por enquanto, só eu. Eu sou o líder e o único membro da igreja. Só existe eu. E eu posso estabelecer as regras. Você é livre ou não para se tornar membro dessa igreja. Agora, se você entrar para a minha igreja, você vai ter que cumprir as regras da minha igreja. Se você descumprir as regras da minha igreja, você quebrou o contrato. Então você é passível de punição por quebra do contrato. Então, ao entrar para essa igreja, as pessoas terão que se subordinar às regras dela. E se alguém não quiser mais seguir essas regras, estará livre para sair. Isso é plena liberdade. Aí alguém vai falar, não, mas irmão, mas peraí, a igreja é uma democracia. Eu ouço muito falar isso. A igreja é uma democracia. Olhem, não é bem assim que a igreja é uma democracia. Porque democracia, a palavra democracia, demo significa povo, cracia, governo. Então, democracia é o governo do povo. Mas a igreja não é uma plena democracia, porque ninguém entra para a igreja para seguir as decisões do povo, mas sim para seguir determinados princípios religiosos. Por exemplo, deve ser permitido que alguém crie um partido dentro da igreja para convencer a abolir o rito do batismo? Não, nós não podemos admitir algo assim. Ou podemos admitir, no caso da igreja adventista sétimo dia especificamente, que algum membro considere que o domingo é o dia santo e passe a pregar isso dentro da igreja? Não, também não podemos admitir algo assim. Então, na verdade, a igreja ela não é baseada num sistema 100% democrático. Ela é baseada num sistema que mescla a teocracia com a democracia. É um sistema misto. Então a igreja pode votar regras de conduta para seus membros? Pode. Os membros são obrigados a seguir? Sim, são obrigados a seguir. Aliás, eu preciso para corrigir a terminologia que as pessoas usam. As pessoas usam inadequadamente a palavra obrigar. Obrigar não significa falar com ênfase sobre alguma coisa. Obrigar não significa falar de uma forma positiva sobre algo. Isso não é obrigar. Por exemplo, se eu falar assim, irmão, por favor, pegue este livro. Ou se eu falar, irmão, pega este livro. Isso não muda a natureza do ato. Isso simplesmente tem a ver com gentileza, com educação, com modo de conduta. Apenas isso. Se eu falar, por favor, pegue o livro. Isso tem a ver apenas com gentileza, mas isso não muda a natureza do ato. Eu falar assim, pega este livro, isso não é obrigar. Mas não é, irmão, eu sempre pensei que fosse. Não, não é. Porque obrigar, você só obriga alguém a alguma coisa
quando você ameaça alguém de uma punição. Se eu não tenho nenhuma condição de punir esta pessoa ou qualquer outra pessoa, eu não tenho como obrigá-la. O verbo obrigar só pode ser usado nesse sentido. Então, a igreja pode obrigar os membros a seguir certas regras? Sim, porque a igreja tem poder de aplicar punições administrativas. E você se submeteu a isso quando você se tornou membro da igreja. Bem, vamos falar rapidamente da legislação interna da igreja. O manual da igreja é o documento legislativo da igreja. Na página 2 do manual está escrito o seguinte: o conteúdo do manual da igreja é a expressão do conceito da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a vida cristã e o governo e a disciplina da igreja baseados em princípios bíblicos. Ele expressa a autoridade de uma Assembleia da Associação Geral devidamente convocada. Então vejam bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue acima de tudo, nós seguimos e devemos seguir acima de tudo a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra suprema de fé e prática. E, complementando as instruções bíblicas, ou melhor, esclarecendo as instruções bíblicas, nós temos o espírito de profecia. Mas esses textos são textos religiosos que padecem ou precisam de interpretação. Não serviriam eles apenas para administrar a igreja. Então, para fins administrativos, nós temos o manual da igreja. O manual da igreja é o texto legislativo que serve para administrar a igreja. Existem certas formas de governo eclesiástico. A nossa forma de governo eclesiástico é a forma representativa. Eu gostaria muito até de poder explicar a forma episcopal, papal, independente, mas não temos tempo. Fique frisado que a nossa forma de governo eclesiástico é a representativa. E o que é a forma de governo representativo? A página 26 do manual diz: a forma de governo eclesiástico que reconhece que a autoridade na igreja repousa nos seus membros. Vejam bem, irmãos, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a autoridade repousa sobre a coletividade dos membros. A nossa forma de governo não é papal e não é episcopal. A forma de governo episcopal é aquela em que a autoridade final repousa nos bispos. Existe uma subdivisão dessa forma de governo episcopal, que é a presbiteriana, em que a autoridade repousa sobre os presbíteros ou anciãos. Não, a forma de governo eclesiástico da Igreja Adventista do Sétimo Dia repousa nos membros, com a responsabilidade executiva delegada a entidades e oficiais representativos para dirigir a igreja. Então, os oficiais da igreja, os pastores, os anciãos, têm apenas responsabilidade executiva. Na nossa estrutura de igreja, nós temos, depois do membro, a igreja local, a associação, a união, a divisão e a associação geral. Essa é a nossa estrutura. Eu gostaria de fazer aqui uma distinção muito importante entre Assembleia da Associação Geral e Associação Geral. A Associação Geral é o órgão máximo da igreja que funciona lá em Washington e que é a sede mundial da igreja. Isso é a Associação Geral. Ela tem uma comissão diretiva, com seu presidente, secretário, vice-presidentes e assim por diante. Outra coisa é a Assembleia da Associação Geral. A Assembleia da Associação Geral é uma reunião que acontece de 5 em 5 anos, com representantes vindos de todas as partes do mundo, e é essa Assembleia que tem a autoridade
para definir as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para estabelecer provas de discipulado, ou chamados também de testes de comunhão, e para fazer modificações no manual da Igreja. A Associação Geral sozinha não tem esse poder. E o manual da Igreja, a página 189, diz o seguinte: nem pastores, nem igrejas devem estabelecer provas de discipulado. O manual diz: um pastor, uma igreja local ou uma associação missão não tem autoridade para formular ou estabelecer provas de discipulado para a denominação. Num outro texto que aparece no manual da igreja e que também aparece, aliás, foi extraído de Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 408 e 409, a senhora White diz claramente que a autoridade para estabelecer as crenças fundamentais e decisões da igreja em nível mundial, essas decisões que repercutem na prática de cada membro, só podem ser tomadas pela Assembleia da Associação Geral. O pastor não pode determinar isso, o ancião não pode determinar isso, a comissão diretiva da associação local não pode fazer isso, nem a comissão diretiva da associação geral podem fazer isso. Somente a Assembleia da Associação Geral podem fazer. Eu, como não temos mais tempo, peço aos irmãos que leiam depois Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 408 e 409, porque lá é tudo explicado sobre esse assunto. Então, irmãos, eu gostaria de esclarecer o seguinte: o manual da igreja diz que todo membro tem o direito de ser ouvido em defesa própria. E aí do manual diz que nenhuma igreja deve votar a remoção de um membro em circunstâncias que o privem desse direito. A igreja deverá notificar devidamente o membro da intenção de considerar o seu caso, quando a igreja acha ou pensa que ele mereça uma punição, como disciplina eclesiástica por censura ou por remoção, que é a antiga exclusão. Outra coisa, o manual também diz na página 189 que a comissão da igreja não tem poder para excluir ou disciplinar quem quer que seja. A comissão da igreja não tem esse poder, somente o plenário da igreja tem esse poder. O pastor também não tem esse poder, somente o plenário da igreja tem esse poder. Diz ainda o manual da igreja, na página 189, os membros só podem ser removidos da comunhão da igreja ou disciplinados de outra maneira pelo voto da maioria dos membros presentes e que estejam votando numa reunião devidamente convocada. Reunião devidamente convocada. Existe uma prática em nossas igrejas e os pastores e anciãos precisam ser aconselhados a mudarem essa prática, que é a seguinte: entre a escola sabatina e o culto divino, entra o secretário e o pastor ou o ancião, lê a ata da comissão da igreja, que é mera proposta. A ata da comissão da igreja é proposta. A comissão da igreja não tem poder para decidir sozinha sobre nada. Ela simplesmente propõe para o plenário. O plenário é que tem a autoridade. Então eles leem, por exemplo, a proposta de censura ou exclusão de um membro e depois o pastor faz a votação. Está errado. Não pode ser assim. Por quê? Porque a exclusão de um membro só pode ser numa reunião devidamente convocada. Como é que deve ser feito? Num sábado, o pastor anuncia que no determinado dia, hora e local, acontecerá uma reunião administrativa da igreja para tratar de determinado assunto. E somente nessa reunião administrativa é que isso pode ser decidido por maioria dos membros presentes. Se isso não for feito, a exclusão ou disciplina padecem de nulidade, são inválidas. O manual diz ainda que as reuniões administrativas, elas podem ser realizadas uma vez por mês, não é todo sábado. E elas devem ser convocadas num culto regular de sábado, avisando-se também o tempo e local. Isso está na página 83 do manual da igreja.
O manual diz que ninguém pode ser removido por motivos pecuniários, ou seja, mesmo que seja nosso dever cristão e religioso entregar os dízimos e as ofertas para a igreja, a página 191 do manual diz que ninguém pode ser excluído por deixar de fazer isso. E mais, um pastor, ou a comissão da igreja, a associação, a união, a divisão, ou mesmo a associação geral, não tem poder para determinar regras para os membros. Somente a assembleia da associação geral pode fazer isso por meio de resoluções ou por meio do manual da igreja. Isso é relação pactual, é relação de pacto. É assim que nós lidamos dentro da igreja. Então nós aceitamos a limitação da nossa liberdade para que todos pudessem viver bem em comunhão como irmãos e membros da igreja. Então nós precisamos cumprir, acima de tudo que está na Bíblia, nas instruções de Jesus Cristo, os apóstolos e os profetas, aquilo que foi revelado pelo Espírito de Profecia e também as normas eclesiásticas do manual da igreja. As coisas têm de ser feitas dentro das regras, dentro da lei, para que a liberdade alheia não seja oprimida. E para fechar, eu tenho ressaltado esse tema, irmãos, teria até muito mais para falar para os irmãos, mas principalmente porque o conflito final vai girar em torno da tirania e da liberdade. E se nós queremos ser seguidores do Cordeiro, se nós queremos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, o Cordeiro que promove a liberdade, que promove a lei da liberdade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós queremos seguir o Cordeiro, nós precisamos ser amantes da liberdade. Se você é líder de igreja, não oprima o seu irmão com regras que não estão na Bíblia, no Espírito de Profecia ou no manual da igreja. Se você quer seguir o Cordeiro por onde quer que vá, você precisa amar a liberdade também no dia a dia, seguindo as regras legitimamente estabelecidas. Você precisa respeitar o direito do seu próximo. Você não pode valorizar o seu direito acima do direito alheio. Você precisa amar o seu próximo como a si mesmo. Fazer para com o seu próximo aquilo que você gostaria que fizessem para com você, porque essa é a lei e os profetas. Assim você vai seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Mas eu sei que muitos preferem e preferirão seguir o dragão. Ele parece cordeiro, mas ele fala, na verdade, como dragão, porque ele é dragão, a sua natureza é de dragão, e o dragão ele quer oprimir a liberdade. A crise final será uma crise de opressão da liberdade. Nós não podemos amar a opressão da liberdade, nós temos que amar a verdadeira liberdade, dar a liberdade à sua extensão máxima, dentro dos princípios estabelecidos, dentro das regras estabelecidas. Amar a liberdade do seu próximo acima de tudo. Assim nós estaremos seguindo Jesus Cristo, o nosso libertador, aquele que promove a liberdade acima de todas as coisas. Eu agradeço a atenção dos irmãos, a todos que puderam atentamente participar desta noite de estudo, final de tarde, noite de estudo, e que os irmãos possam cultivar a liberdade em seus corações, no seu viver diário, dentro da igreja, no convívio com seus colegas de trabalho, de estudo, de igreja, que nós possamos cultivar a liberdade em nossos corações. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe e nos prepare para o seu reino de liberdade. Amém.